Vamos lá então para a parte 2, Anderson do canal Teologia Puritana Explicada. Vou dar continuidade ao atributo de Deus, a paciência de Deus. Vamos lá. Deus não apenas castiga, mas ainda continua dispensando seus benefícios. O velho bêbado continua vivo, a perversidade do homem é uma afronta a Deus. Mas, apesar disso, Deus exercita paciência ao adiar e abrandar sua ira, percebe? A pergunta que inevitavelmente tem de ser feita é por que Deus age assim? A resposta dada anteriormente tem em vista a obra mediadora de Cristo, por causa de Cristo. Deus tem com os pecadores também mostra que Deus pode ser apaziguado. Ah, não, aqui é uma vírgula. Com certeza é a razão principal, mas a paciência que, por causa de Cristo, Deus tem com os pecadores. Também mostra que Deus tem poder, Deus pode ser apaziguado. Deus mostra que Deus pode ser apaziguado, né, por causa da paciência. Deus deseja a reconciliação com sua criatura e por isso não as destrói de imediato, mas lhe dá tempo para se arrependerem, como está escrito na Bíblia. Em termos práticos, a paciência de Deus também permite a propagação da raça humana. A humanidade seria incapaz de crescer numericamente caso Deus matasse todos os seres humanos quando entrasse no mundo, mesmo no momento em que fossem gerados. Em termos mais específicos, a paciência de Deus permite a continuação e o crescimento da igreja. Deus leva em consideração os eleitos que às vezes nascem a homens maus, como no caso de Acais e Ezequias. À luz disso, ou seja, Deus leva em consideração os eleitos que às vezes nascem a homens maus, ou seja, pessoas que às vezes nascem de famílias que são perversas, ímpias, e ali do filho daquele há uma conversão, Deus chama alguém para ele. Então, se Deus não tivesse paciência com seus pais, jamais veria os seus eleitos. É isso que ele está falando. Em termos mais específicos, a paciência de Deus permite a continuação e o crescimento da igreja, certo? Isso explica então porque Deus é paciente mesmo com homens perversos, enquanto aqueles que não são levados ao arrependimento pela paciência divina manifestará neles a equidade da sua justiça vindoura, ou seja, o juízo de Deus. Tudo isso dá a entender que a paciência de Deus gira direta ou indiretamente em torno da cristologia. Em Cristo, por meio de Cristo e por causa de Cristo, Deus é paciente com as suas criaturas. Percebe? Então é claro, a definição é clara. Deus é paciente porque ele espera longanimidade, ele tem longanimidade com longânimo, que os pecadores se arrependam dos seus pecados. Por causa de Cristo. Se não fosse por causa de Cristo, Deus não teria paciência, apenas bondade. Conclusão. Essa conclusão necessariamente é sobre todos os atributos, tá? Vamos lá. Muitas outras coisas poderiam ser ditas sobre o estudo de Charnock a respeito dos atributos de Deus. Este capítulo abordou apenas os principais pontos doutrinários que ele identificou em cada atributo e deixou de lado os dois aspectos da obra de Charnock. A exegese de passagens relevantes das Escrituras e aplicação da doutrina à vida. A doutrina de Deus não é de modo algum subserviente a outras doutrinas, subserviente a outras doutrinas, como a cristologia, a soteriologia. Pelo contrário, a base da cristologia e da soteriologia, por exemplo, é a doutrina de Deus. Ou seja, é a partir de conhecer a Deus que você começa a estudar as demais doutrinas, como cristologia e soteriologia, né, que é a doutrina da salvação. Teólogos reformados divergiam de teólogos luteranos, socinianos e arminianos exatamente pelo fato de terem uma ideia diferente de que Deus é. Então, os reformados diferiam de luteranos, socinianos e arminianos. O que esse capítulo tentou mostrar, ainda que de forma tanto superficial, né, como ele fala, realmente, né, olha lá, imagine se não fosse, né, é como o teólogo puritano entendia os atributos de Deus, ou seja, ele mostrou isso, como o teólogo puritano, a visão dele é esse, como os puritanos entendiam os atributos de Deus. Não há dúvida de que aqui e ali existem pequenos pontos de diferença. Observe-se o debate sobre a justiça divina vingativa. Mas, no geral, os teólogos puritanos reformados pensavam concordemente sobre a doutrina de Deus. Veja a Confissão de Fé de Westminster.
no capítulo 2, verso 1 e 2. Conforme ficou claro nesse capítulo, para Charnock e outros teólogos reformados, a divisão dos atributos de Deus reflete a debilidade humana. Então, o principal objetivo é isso, é mostrar como nós somos frágeis frente aos atributos de Deus. E também mostra como nós somos frágeis em entender também, em capacidade de entender. A misericórdia de Deus é a sua bondade é a sua justiça, sua onisciência é sua onipotência. E assim por diante. Isso acontece porque os atributos de Deus nunca entram em conflito entre si, pois ele é o ser mais simples que existe. No entanto, por meio da criação e da revelação, Deus tem mostrado às criaturas quem ele é. E a igreja tem uma dívida incalculável para com as pessoas como Charnock, que usaram seus dons para dar pecadores condições de entender as glórias do Deus Trino. Olha só que grandioso. Nós temos dívida com Charnock, esses puritanos. É uma lástima que tantas pessoas saibam da obra de Charnock sobre a existência e os atributos de Deus, mas tão poucos tenham de fato lido. Podemos até mesmo dizer que ainda mais lastimável que tantos tenham ouvido acerca de Deus, mas bem poucos no mundo de hoje conheçam como ele realmente é ou reconheçam como Deus. Então é sobre isso, meu irmão, é sobre essa grandiosidade dos puritanos que escreveram sobre os atributos de Deus. Então nós estaremos finalizando aqui, né? Eu procurei ser mais breve nessas explicações, porque a paciência de Deus ela ficou bem definida aqui, o básico que você precisa entender. Eu vou mostrar para você aqui, ó, a primeira vez que eu fiz a leitura desse conteúdo, ó, dia 14 de maio, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, de 2021, aqui, ó. Foi a primeira vez que eu fiz a leitura desse livro, e agora, no dia 13 de outubro, mês 10 de 2025, fazendo a segunda leitura. Que Deus abençoe. Acredito que entraremos então no próximo tema, anjos e demônios, descrito pelos teólogos reformados puritanos. Deus abençoe. Deixa seu like nesse vídeo. Aqui é Anderson do canal Teologia Puritana Explicada.